Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, povo de Deus. Quero fazer uma pergunta. Existe aqui alguém que não estava ontem e está hoje? Olha aí, seja bem-vindo, Deus abençoe. Vamos dar uma salva de palmas aí para os irmãos lá também. Que bom, obrigado por terem vindo. E uma segunda pergunta: quem de fato tem o desejo de conhecer de modo profundo aquilo que a palavra de Deus está dizendo? Levanta a mão e diga eu. Olha para o teu irmão e pergunta: você quer mesmo, irmão? Aleluia, vamos lá. Queridos irmãos e irmãs, nós vamos, neste sentido então, fazer uma exposição em forma de aula, ok? Então, o que eu quero já pedir a vocês é que, ao longo da exposição, vocês possam anotar, fazer também o apontamento das questões que porventura possam surgir. Então, algumas dúvidas que vocês tenham, algum dado importante que vocês queiram sanar de dificuldade dentro do nosso tema. E diante dessa questão, eu gosto muito mesmo de usar uma expressão com os meus alunos lá na faculdade de teologia e os meus alunos por esse mundão afora aí. Eu sempre gosto de dizer o seguinte: Bíblia não dá para comer cru, não dá. A Bíblia, para que a gente possa experimentar daquilo que é a sua profundidade e o seu alimento mais sólido, mais saboroso, a gente precisa preparar. É assim que funciona. Qual é o maior problema nosso em relação à Bíblia? O maior problema é que a gente quer as respostas imediatas. A gente quer ler e já compreender tudo, sem passar por um processo. E, portanto, eu sempre gosto de fazer a seguinte comparação. Eu não sei se você sabia, mas minha família é toda de Minas Gerais. Meu pai era de lá, minha mãe, toda a minha família é de Minas. E lá em Minas existe uma cultura de comer carne de galo. Aqui no Rio Grande também não? Tem? Né? Os italianos também acho que comem carne de galo, né? Vem cá, deixa eu falar uma coisa para você então, muito importante. Carne de galo, se não for cozida durante um tempo grande, ela fica como, gente? Dura. E é ruim de comer duro, aquele trem. Deixa eu explicar um negócio muito importante para você. Tem coisas na Bíblia que são iguais à carne de galo. Precisa cozinhar. E nesse sentido, algumas dúvidas que em algum momento você tiver, algumas perguntas que porventura possam surgir ao longo da exposição, e você, ao fazer a pergunta, ao fazer uma pergunta que não é possível de ser respondida com qualidade naquela hora, eu vou dizer para você assim, ó: cozinha o galo. Entendeu como é que é? Você levantou sua mão, fez uma pergunta que não dá para ser respondida na hora, eu vou dizer para você: cozinha o galo, ou seja, deixa no fogo, espera, porque Bíblia é calma, Bíblia é tranquilidade, pois trata-se de um livro complexo. Eu vou repetir,
um dos maiores erros nossos é abrir o texto, fazer a leitura e já partir para o processo de aplicação. Bíblia não é assim. Ok? Outra coisa importante que eu vou dizer a vocês, além de cozinhar o galo, é justamente o seguinte: de todo o universo existente a respeito do Evangelho de Lucas, que é o tema que nós vamos tratar aqui, a gente não vai dar conta, evidentemente, nem de eu vou dizer dessa forma, nem de 1% da magnitude que é. Ok? Então a gente tem outros 99%. E isso significa dizer também que existem pressupostos para a compreensão de um texto bíblico que a gente não vai dar conta de sanar todas as lacunas antes da gente entrar no texto. O que eu quero dizer? Existem coisas que às vezes você vai escutar, mas porque te faltam informações, vão soar para você assim: mas não é assim que eu acredito, mas não é assim que eu sei, mas olha, ele está falando uma coisa lá. Gente, aquela velha história, o que eu estou dizendo é pouco do que existe daqui para cima na cabeça aqui. O tempo é curto e algumas informações terão impacto dessa forma na gente. Isso é normal. Eu dou aula de Bíblia já há alguns anos, eu sei como é que funciona. Então, Bíblia é um caminho, é um processo. E, portanto, às vezes, quando e se também surgirem essas perguntas, ou esses questionamentos, ou até, em alguns casos, conflitos, você vai pegar aquele conflito e vai colocar numa caixinha. Deixa lá. Porque daqui a pouco, em algum momento da sua vida, se você realmente estudar, for atrás dos livros, for atrás das pesquisas, você vai encontrar a resposta e o sentido desse conflito, de alguma fala que eventualmente tenha sido feita e que você, de algum modo, ficou agitado ou causou algum tipo de rebuliço assim, na sua cabeça ou nas suas emoções, etc. Eu estou dizendo isso porque Bíblia é assim. Por quê? Porque a gente acha que conhece. Ainda mais nós que somos formadores e pregadores. A gente não quer expor nosso ponto fraco. E eu vou dizer para vocês, é ponto fraco de 99% da gente não conhecer de verdade o texto bíblico, nem a sua dinâmica de interpretação e aplicação. Só que a gente não quer dar o braço a torcer, essa é a realidade, ok? Vamos então mergulhar no texto. Professor, eu vou poder levantar a mão e fazer perguntas ao longo da exposição? Sim. Se a pergunta couber, a gente responde. Se não couber, cozinha o galo. E se não couber de jeito nenhum, eu converso com você depois, em algum momento que a gente tiver. Você manda um e-mail para mim, manda uma mensagem para mim, a gente conversa, ou aqui durante os intervalos. Tudo bem, pessoal? Quanto tempo eu tenho, então? Só para eu poder me organizar? 1h e pouquinho? Esse pouquinho é quanto tempo? Me fala aí, senão... que aí eu vou, ou aumento, ou não o conteúdo aqui. 9. Vamos arredondar, 9 horas. Beleza, vamos embora. Primeira coisa fundamental a respeito do Evangelho de Lucas é compreender para nós aqui, no recorte que nós vamos fazer, a sua datação. Então, anota aí, ok? O tema datação, a data de escrita deste Evangelho.
Qual é a datação do mesmo? O Evangelho de Lucas, tá? Eu vou ter que ir fazendo pulos aqui, tá, pessoal? O Evangelho de Lucas, ele foi escrito por volta do ano 85 depois de Cristo. É muito importante que a gente tenha esta informação. Por quê? Porque o tema do Evangelho central só é possível se a gente contextualiza neste momento. Em outras palavras, é assim: o que o Evangelho trata como problema central é um problema que a gente consegue mapear somente neste momento histórico. Agora, o que está ocorrendo no ano 85? Primeira informação que você precisa ter na mente: cristianismo e judaísmo eram uma única realidade, não eram separados. Cristianismo era entendido como uma seita dentro do judaísmo. E o judaísmo do primeiro século é um judaísmo plural. Como assim, professor? Você tem vários grupos diferentes que o compõem. Exemplo, fariseu. Outro exemplo, saduceus. Outro exemplo, sicários. Outro exemplo, zelotas. Outro exemplo, essênios. Outro exemplo, herodianos. Outro exemplo, cristãos. Os cristãos são parte de um todo do judaísmo daquela época. E eles vão se distinguir de todo o restante pelo fato de que eles afirmam que Jesus é o Messias, que Jesus é o Cristo, e que, portanto, ele veio cumprir aquilo que era a vontade do Pai para o povo de Israel e também para a humanidade. Esse dado é muito importante. Aliás, o evangelho de hoje, que fala a respeito justamente, um será deixado, o outro será levado, um vai estar moendo, outra também, uma vai ser levada, a outra vai ser deixada. Aquela história toda é uma linguagem que significa justamente que todo mundo é parte de uma mesma realidade, de uma mesma coisa, mas um toma uma decisão, outro toma outra decisão, e há, portanto, uma separação. Aquela expressão que vai aparecer, filho contra pai, pai contra filho, sei lá, toda aquela expressão é para dizer isso. Todo mundo era parte de uma mesma coisa, mas uns tomaram uma decisão, outros rechaçaram essa decisão. Que decisão? A afirmação: Jesus de Nazaré é o Cristo de Deus, é o Messias. Esse ponto é muito importante a gente entender, ok? Então, cristianismo e judaísmo são parte de um todo. O judaísmo, de um modo geral. Agora, a gente precisa compreender um outro detalhe aqui. No ano 70 depois de Cristo, houve uma guerra. Esta guerra era a guerra entre judeus e romanos. A guerra era entre quem, pessoal? Judeus e romanos. Então, judeus e romanos entraram em briga, entraram em conflito, entraram em guerra. O que vai acontecer? Os diversos grupos judeus
na sua ampla maioria, vão se unir para lutar contra os romanos. Os cristãos quiseram isso? Não. Os cristãos não se colocaram na guerra. E veja, cristão é judeu. Tudo bem até aqui, não? Está me entendendo? Cristianismo está dentro do judaísmo. Quando a guerra termina, os judeus passam a fazer o seguinte nas sinagogas: escuta, você é aquele grupo lá, né, do Jesus de Nazaré? Você não lutou com a gente na guerra, não é? Então você está expulso da sinagoga. Você vai ser colocado para fora da nossa comunidade judaica. É nesse momento que você começa a ter um rompimento entre cristianismo e judaísmo. E esse rompimento, ele vai se acirrar ainda mais pelo fato de que pós-guerra judaica contra os romanos, haverá uma paz, um acordo entre Roma e os judeus. E esse acordo vai dar aos judeus novamente o direito de celebração da sua fé, da sua religião. Porque o Império Romano dava algumas práticas religiosas, aquele que seria o selo para dizer, essa religião é lícita, essa religião não é ilícita, ou não é lícita. Então, os judeus passam a receber de novo o selo de que a sua religião não era contra Roma, não era contra o Império Romano. Estão me acompanhando até aqui, pessoal? Nós estamos pós a guerra entre judeus e romanos. E o que vai acontecer? O cristão expulso do judaísmo vai ter sua religião lícita? É aí que começa a perseguição. Entendeu agora, não? Então, vários cristãos do início vão sofrer perseguição por parte do Império Romano, porque estão cultuando uma religião que não é lícita pela lei romana, porque eles estão sendo expulsos das sinagogas. Esse é o ponto de virada fundamental para nós. E é nesse momento que a gente começa a ter uma série de conflitos que já estavam, em certa medida, presentes desde a década de 50, passou pela década de 60, 70, agora se acirra em 80 com uma nova roupagem. Que conflito é esse? Quem pode ou não pode fazer parte da religião verdadeira, que é aquela que tem aliança com o Deus de Israel. Aí eu só vou abrir um parêntese. Se você não entender isso, você não vai entender de forma alguma a mensagem de Lucas. Não vai. Então eu vou repetir para você. O conflito é exatamente o seguinte, a questão é exatamente a seguinte: quem pode ou não pode fazer parte da religião verdadeira, que é aquela que tem aliança com o Deus de Israel. Vamos entender o conceito de aliança. Vamos lá? Como é que era a mentalidade do povo judeu? A mentalidade é a seguinte: Deus, Ele faz uma aliança com o seu povo, tudo bem?
E essa aliança é um pacto. Esse pacto é a lei. E é mais ou menos assim: se você cumpre a lei, essa é a ideia do judeu. Se você cumpre a lei, você é justo. Está claro isso? E se você é justo, você faz parte da aliança com Deus, e Deus age na sua vida com graça para te salvar, para te ajudar. Esse é o ponto, para te abençoar. Aí que é o detalhe. A mentalidade deles é muito clara. Se todos os judeus viverem à risca as leis, o que Deus vai fazer? Vai cumprir todo o seu processo de aliança e pacto conosco. Ele vai nos ajudar, e isso significa, concretamente, Ele vai nos libertar do poder dos romanos, Ele vai nos libertar das outras nações. Nós seremos uma nação forte, poderosa, cujo Deus é o Senhor. Toda essa visão, a ideia é justamente essa. É essa visão de aliança que se tem. Aqui que vem o detalhe. Os cristãos estão sendo expulsos da sinagoga e estão trazendo para a comunidade pessoas do mundo pagão, no processo da evangelização. Você sabe que o judeu, ele não é missionário. Você nunca vai ver uma missão judaica, nunca vai ver. O judeu, pessoal, qual que é o detalhe? Nem conversão ele acha que seja um dos seus conceitos mais importantes. O judeu é o seguinte: nós somos o povo da aliança e acabou. O resto é resto. Essa é a visão. Tá? Essa é a visão mais simplificada possível para a gente poder compreender. O cristão que está dentro do judaísmo, ele já tem a visão seguinte: aquilo que é aliança com Deus é para todo mundo. Então eles vão para o mundo inteiro e passam a pregar, e pessoas passam a se converter. Só que pessoas que não conheciam o Deus de Israel, pessoas que nem sabiam o que era Moisés, que nem sabiam o que era Torá, que nem sabiam o que era aliança, passam a fazer parte da comunidade, e dentro da comunidade, alguns com pensamento ainda na aliança mediante a lei, vão começar a criticar, dizendo assim: ei, vem cá, você era pagão, né? A pessoa: sim, eu era pagão. Para você ter aliança com Deus, você tem que viver a lei. É a lei que te justifica para você ter graça. E qual vai ser o grande ponto aqui? Estes serão os judaizantes na comunidade cristã primitiva. Dois grupos principais de judaizantes no início do cristianismo são os ebionitas e os nazarenos. Esses grupos, eles estavam na crença de que Jesus era o Messias, mas ainda não tinham abrido mão da lei como aquela que é a que firma a aliança com Deus. Então o que eles vão pregar? Tem que circuncidar. O que eles vão pregar? Tem que comer somente aquelas comidas, aqueles alimentos que estão
segundo, lícitos na lei. Está claro o que eu estou falando, pessoal? Tudo bem até aqui, sim ou não? Estão me acompanhando? Qual é o conflito do Evangelho de Lucas? O Evangelho de Lucas vai lidar com esse pensamento e ele vai dizer: calma, a aliança que Deus quer firmar se dá em Cristo Jesus. E essa aliança que se dá em Cristo Jesus, ela é aberta não só àqueles que são judeus, mas a todas as nações. Aí é que a gente entende o quê? Só no Evangelho de Lucas é que existe o envio dos 70 discípulos. Se você olhar em Marcos não tem, em Mateus não tem, em João não tem. Por que que em Lucas tem? Sabe por quê? Porque o número 70 está presente em Gênesis capítulo 10, na Bíblia grega do Antigo Testamento. É o número de nações existentes no mundo. O número 70 representa que a aliança, ela é estendida a todo povo e nação. Você entendeu agora, não? Quer ver uma outra coisa? Só tem dentro da obra lucana, Pentecostes. O que é o relato de Pentecostes? O relato de Pentecostes tem todas as nações que existem debaixo do céu, lá em Jerusalém, no momento em que o Espírito Santo é derramado, e todas as nações ouvem na sua mesma língua as maravilhas de Deus. Ou seja, a aliança é para todos os povos e nações, não só para os judeus. Vocês estão me entendendo agora, sim ou não? Pergunta para o seu irmão e diga assim: você está feliz, meu irmão? Está feliz, sim ou não? Graças a Deus. Amém? Atenção. Se você comparar o Evangelho de Mateus com o Evangelho de Lucas, você vai ver diferença. Por quê? Porque em Mateus, Jesus é o cumpridor da lei, não que em Lucas ele não seja, mas de forma mais radical, e ele inclusive diz o que em Mateus? Eu não vim para abolir a lei, mas para colocar o pleno cumprimento dela. Por quê? Porque a teologia de Mateus é outra. Porque o contexto da comunidade de Mateus é outro. Por que que eu fiz essa breve comparação? Sabe por quê? Para te dizer que quando você fizer a tua pregação, não fica misturando evangelho. Porque a hora que você misturar evangelho, você distorce a teologia de cada um. Para misturar evangelho, a gente tem que aplicar uma metodologia que a gente chama de teologia bíblica. Aí sim. Só que se você não tiver isso, não faça o mais complicado. Vai no mínimo que você acerta mais. Eu tenho um lema para os pregadores: o menos é mais. O pregador que cita muitos versículos bíblicos, talvez seja o que menos conhece de Bíblia. A gente fica impressionado, nossa, como essa pessoa conhece, mas dizer vários versículos não significa nada. Se eles estiverem fora do contexto, você pode estar cometendo os piores erros possíveis. Então, pregador, pega um texto e vai nele, extrai dali o que Deus quer,
Não fique inventando demais, o menos é mais. Então vamos lá. Em Lucas, essa é justamente a ideia. Agora, segunda informação fundamental para entender Lucas. Lucas entende que a aliança com Deus se dá pela ação anterior da graça de Deus como aquela que justifica. Agora nós precisamos voltar no Antigo Testamento e compreender o conceito de justiça. Quem é justo no Antigo Testamento? Quem cumpre a lei. Pode anotar isso aí, circular. Justo é quem cumpre a lei. Essa é a ideia. E qual é a concepção? Quem cumpre a lei é abençoado. Quem cumpre a lei tem o favor de Deus. Essa é a ideia. E isso é justiça. Estão me entendendo? Agora vamos para, dentro deste conceito, compreender o Evangelho. Quer ver só? Dentro de Lucas, a ideia fundamental é justo aquele que foi alcançado pela graça, não quem cumpre a lei. Esse dado é fundamental. Quem cumpre a lei? No Novo Testamento, é quem é alcançado pela graça. É a graça que justifica. Esse ponto é muito importante. E aí, qual é a discussão que Paulo já estava fazendo lá atrás, na década de 50? Leia Gálatas, leia Romanos, ele vai dizer: se é a lei que justifica, então a cruz de Cristo não vale de nada. Entendeu agora? Se é a lei que justifica, o sangue de Cristo não valeu de nada. Portanto, neste sentido, nós não precisaríamos de Jesus, nós precisaríamos cumprir a lei e estava tudo certo. Entenderam? Aí Paulo vai justamente colocar a primazia da graça em relação à lei. É nesse sentido que Paulo fala de lei e graça. Lucas vai, dentro desta visão, tratar a questão. Então, para Lucas, é justamente essa a ideia. A aliança que nós podemos ter com Deus Pai, ela se dá na mediação de Cristo. A aliança que nós temos com Deus eterno e todo-poderoso se dá em Cristo. E esta aliança não é feita a partir do cumprimento da lei, mas ela é feita pelo alcance da graça. Portanto, o Espírito é derramado sobre toda a criatura. Não há fronteiras para a graça. E, portanto, a circuncisão já não é mais necessária. O cumprimento das leis e normas alimentícias já não é o que faz você ser justo, mas é ter sido alcançado pela graça. Esse ponto é fundamental. E Lucas, portanto, vai ter justamente essa visão. Agora, em Lucas, nós teremos justamente a compreensão clara de uma passagem da antiga aliança para a nova aliança. E aqui é um outro tópico que eu quero que você anote, que é justamente esse ponto.
em Lucas existe uma passagem da antiga aliança para a nova aliança. Então, anote isso, passagem da antiga aliança para a nova aliança. E toda a literatura lucana, ela trabalhará justamente em cima dessa passagem. É muito maravilhoso isso. Toda a obra lucana, e para que a gente possa compreender o conceito de obra lucana é tanto o Evangelho de Lucas, quanto também o livro de Atos dos Apóstolos. Eles precisam ser lidos juntos. Lucas e Atos é uma única obra. Elas não são separáveis. É preciso que a gente leia as duas partes da obra. Aí a gente entende uma coisa, que é espetacular. Tanto no Evangelho, quanto em Atos, você vai ter um texto falando sobre a antiga aliança, outro texto, nova aliança. Ou ainda, um personagem representa a antiga, outro personagem representa a nova. Há um movimento teológico literário na obra inteirinha. Então, agora a gente pode compreender este dado aqui. Este movimento literário existente da antiga aliança para a nova aliança que vai justamente aparecer dentro da obra lucana. Por quê? Porque existem cristãos oriundos do judaísmo que queriam forçar esses cristãos oriundos do paganismo a viverem segundo a lei. O Evangelho de Lucas vai justamente trabalhar esta passagem da antiga para a nova aliança. Tudo bem até aqui, pessoal? Sim ou não? Agora, por que esta antiga aliança, ela é superada? Ela vai ser superada justamente porque Deus é misericórdia. Não que a aliança anterior negasse isso, mas muitos, em nome da aliança, não pensavam Deus mais dessa forma. E aí, nós entendemos justamente que um dos tópicos fundamentais do pensamento e da obra lucana é justamente o tema do amor e da misericórdia. Já vou colocar tudo aqui. Você vai encontrar o tema do amor e da misericórdia, que é estendido universalmente, desde os primeiros capítulos até o final desse evangelho. Essa retomada vai ser importantíssima. Deus é tão misericordioso, tão misericordioso, tão misericordioso, que Ele nos convida a sermos misericordiosos como Ele é misericordioso, e mais. Aqui para mim é uma das coisas mais bonitas que existe. Pelo fato dele ser misericordioso, Ele vai ser aquele que é um Deus aberto ao diálogo com toda a humanidade. Aí nós vamos entender uma coisa. Se você comparar a genealogia de Lucas com a genealogia de Mateus, elas são diferentes. Por que elas são diferentes? Por conta da teologia que cada um tem como sua base. Se você olhar a teologia de Mateus, presente na genealogia,
Em breves palavras, você vai entender o seguinte: em Mateus, a intenção é colocar Jesus como membro do povo judeu. Por isso, a genealogia de Mateus liga Jesus a Abraão. E lá termina. A genealogia de Lucas ultrapassa Abraão e chega em Adão. Adão é o pai de todos os viventes, é toda a humanidade. Então, em Cristo, é só quem é da estirpe de Abraão que tem aliança com Deus Pai? É toda a humanidade. Entendeu agora a diferença? Agora a gente avança mais. Tendo compreendido essa passagem, é muito importante que a gente observe esta movimentação literário-teológica em toda a obra. Como é que o Evangelho de Lucas começa? Com um prólogo. Esse prólogo, essa introdução do capítulo 1, versículo 1 até o versículo 4, o autor se dirige a um tal Teófilo. Fala com ele que estava escrevendo de maneira ordenada aquilo que ele havia recebido a respeito de Jesus. Qual é a primeira passagem depois da introdução? Versículo 5. Pode olhar lá no capítulo 1. É o anúncio do nascimento de João Batista. O anúncio do nascimento de João Batista precisa ser rapidamente perscrutado por nós. A gente vai conseguir ler? Não vai, por causa do tempo. Mas, qual é o nome do pai de João? Zacarias. Sabe o que significa Zacarias? Zacarias significa o puro de Javé. Quem era compreendido como puro ou justo? Quem cumpria a lei. Zacarias é novo ou é velho? É velho. Ele vai representar a antiga aliança. Quem é a esposa dele? Isabel. Isabel é velha ou é nova? Velha. E ela podia ter filhos? Ela e ele são um casal que representam a antiga aliança. E representam tanto essa antiga aliança, que qual era o serviço que Zacarias realizava? Ele era sacerdote do templo de Jerusalém, que era justamente de onde todo o discurso da lei partia. Zacarias, Isabel e João Batista são representação da antiga aliança. João Batista vai ser entendido como o último, Jesus como o primeiro. Esse ponto é muito importante. Aí, quando a gente compara toda aquela anunciação do anjo a Zacarias com aquilo que é a anunciação do anjo a Maria,
a gente vai perceber a diferença. Veja bem, se de um lado tem um casal de velhos e a mulher é estéril, do outro lado você tem um casal jovem, José e Maria. E Maria era virgem, e mesmo virgem, fecunda, enquanto a outra era velha e estéril. Porque José e Maria são a representação da nova aliança. A passagem da antiga para a nova. E se você comparar, você vai perceber que o anúncio do anjo Gabriel a Zacarias e o anúncio do anjo Gabriel a Maria seguem o mesmo roteiro. Literalmente o mesmo roteiro. Primeiro, você vai ter um breve comentário da história, de um lado e de outro. Depois, o anjo aparece para Zacarias, o anjo aparece para Maria. Depois, o anjo, ao falar com ele fica perturbado e com medo. Maria fica preocupada com a saudação. Depois, o anjo anuncia o nascimento de João, o anjo anuncia o nascimento de Jesus. Depois, o anjo fala sobre a missão de João. Depois, o anjo fala sobre a missão de Jesus. A sequência é exatamente a mesma. Vamos avançar? Vamos lá. Espera aí que eu já vou falar para vocês uma coisa já sobre esse material. Zacarias faz uma pergunta ao anjo, Maria também. O anjo responde e esclarece a dúvida. Também acontece com Maria. Zacarias duvida e fica. Maria acredita e se coloca como serva do. Opa! A antiga aliança fica e a nova fala. Quem é que fala agora? A nova aliança. A antiga já passou. Já se foi. Entenderam agora não? Aí, gente, olha que coisa maravilhosa. Tem o cântico de Zacarias? Tem sim, senhor, mas tem também o de Maria. Só que o de Maria vem antes do que o de Zacarias. Porque agora quem tem autoridade para falar é a nova aliança. Não é mais a antiga. Vocês estão me entendendo ou não? Aí você fala assim, eu li esse evangelho minha vida inteira. Eu não entendi, era nada. Aí você pega tudo que o evangelho fala e você faz uma interpretação aqui, ó, no nível da letra, sem olhar para aquilo que é realmente o tempero dele, sem preparar o texto para se alimentar dele. Agora, isso não é culpa nossa, percebe? É que, tristemente, nós não temos a cultura bíblica. Nós não temos. Há que se dizer com todas as letras. Aí continua, você acha que acabou? Não acabou não, meu amigo. Olha lá, relato do nascimento de João, relato de nascimento de Jesus. Quer mais? A apresentação para a circuncisão de João, mesma coisa para Jesus. Uma pequena conclusão a respeito de João e depois a respeito de Jesus. Olha bem aqui, ó. Qual que é de João? Vamos ler junto lá, ó, no 3. 1, 2, 3. Deserto lembra que aliança? Que aconteceu onde? Onde, gente? Olha lá. No deserto. O que João Batista é? Antiga aliança, rapaz. A pregação dura. A cacetada. Pum.
Antiga aliança. Tem muitos pregadores na antiga aliança ainda. Mas não compreende. Acha que João Batista é maior que Jesus. Olha agora aqui, ó. No 3, 1, 2, 3. O que é aqui? Estava com quem? Quem é ele? Exatamente. Você entendeu agora? Olha para o teu irmão e fala assim: irmão, nós estava com burro na água, viu? Meu filho, você não é fácil essa vida não, hein? Ó, atenção. Parou por aí? Quer ver só? Marta e Maria. Marta, antiga. Maria, nova. Entendeu? Filho pródigo, irmão mais velho, irmão mais novo. Vocês entenderam agora ou não? A antiga aliança é aquela que põe as suas forças na lei e na força humana da prática. Então é assim, eu faço. É Marta. Marta está lá, fazendo. Maria está parada sem fazer nada. Ela faz a experiência com a graça. Enquanto a outra aqui ó, faz. Porque ela acha que é fazendo que Deus se agrada. Não é fazendo que Deus se agrada. Deus se agrada antes, porque Ele é o Criador de toda a humanidade, amorosamente. É anterior à lei, à criação. A criação é anterior à lei, gente. Por isso que as categorias neotestamentárias da nova aliança é nova criação. Ele é o novo Adão. É a nova criatura. Criação. A graça é anterior. Aí nós vamos entender. Marta e Maria só tem no Evangelho de Lucas, não tem Marcos, não tem Mateus, não tem João. Filho pródigo só tem no Evangelho de Lucas, não tem Mateus, não tem João, não tem Marcos. Vocês estão me entendendo ou não? Porque qual é o problema central que ele quer enfrentar? Esse. Cristão que quer ficar preso na antiga aliança e não parte para a nova. Agora vamos avançar. A gente poderia pegar aqui muitos outros exemplos, mas eu vou pegar só para você ver como que isso se repete lá em Atos dos Apóstolos. Quer ver só? Atos dos Apóstolos. Começa com Pedro. Pedro, ele passa por uma conversão. Por que ele passa por uma conversão? Lembra de Pedro? Ele vai ter uma visão. Deus vai estender um lençol na visão. Em cima do lençol, o que tem?
animais considerados segundo a lei impuros. E Deus fala para ele: come. Ele fala: não, Senhor, não vou comer não, porque é tudo impuro segundo a lei. Deus fala: não tem mais puro e impuro, meu filho. A criação fui eu que fiz. Pode comer. É então que vem o Pentecostes na casa de Cornélio, o pagão. Pedro passa por uma conversão, e a comunidade cristã em Atos também passa. Por quê? Porque ainda eles discutiam: faz circuncisão ou não faz? Deixa de comer tais tipos de carne ou não? Vem o capítulo 15, e eles então dizem: tudo bem. Pode trazer esse pessoal aí de fora do judaísmo, eles têm aliança em Cristo Jesus, nós somos o novo Israel de Deus. E deixa eu te falar, você que não tem sangue judeu, nem eu, nós somos o novo Israel de Deus, não pelo sangue que corre na minha ou na tua veia, mas pelo sangue derramado do Cordeiro de Deus na cruz. Então a gente tem aliança com Ele, com o Pai, em Cristo. Mas tem cristão querendo voltar para a antiga aliança. Então que dia que guarda? É sábado. Que carne que não come? A de porco. Que pregação que faz? Da lei. Que pastoral que faz? Sai daqui você que não cumpre, só vem quem é puro. Que pregação que faz? Você quer graça, irmão? Então faz a tua parte, se esforça, vai lá, você e tal, isso, aquilo outro. Pregação da antiga aliança. A isso dá-se o nome de pelagianismo. Pelagianismo é uma heresia. Quantas vezes você já ouviu pregações assim? Corre atrás da salvação, irmão. Vai lá. Corre. Corre, irmão. Irmão, correr para quê se ela já veio? O que eu tenho que fazer? Abrir meu coração e dizer sim. Só palavras. Viver como homem novo que sou pela graça que recebi. É por isso que na ética cristã, bíblica, neotestamentária, o que está em jogo não é o esforço humano para realizar, é a operação da graça que me faz dar fruto. Bondade não é fruto do teu esforço, é fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 22, o Espírito agiu e o Espírito dá fruto, não sou eu. Mas eu devo ter abertura para viver na graça daquilo que eu recebi e naquilo que eu já sou em Cristo. E o que sou em Cristo? Nova criatura. Aqui eu quero ensinar uma coisa da teologia bíblica que está presente na obra lucana, que é fundamental. Esse é um dos maiores erros teológicos que a gente comete, inclusive na renovação. De modo geral, tá? É assim, gente. No Antigo Testamento, o que fazia a pessoa ser justa? A lei. Só que Israel conseguia viver a lei? Não. Então os caras batiam a cabeça, não conseguia, batia a cabeça, não conseguia, batia a cabeça, não dava certo. Então vem alguns profetas e falam assim: gente, olha, a gente não dá conta de viver.
E se não dá conta de viver, a gente não é justo. E se a gente não é justo, junto a gente não é nação justa. E se não é nação justa, a gente está perdido. Então vem um profeta e diz assim: mas chegará um tempo em que o Espírito vai ser derramado. Deus vai colocar esse Espírito dentro do coração. E o Espírito fará a gente viver a lei. Quem que diz isso? Hã? Gente do céu. Ezequiel. Tirarei de vós o coração de... Colocarei o coração de... Dentro dele meterei o meu a fim de que viva o quê? Minhas normas, as minhas leis. O que os profetas chegaram como conclusão? A lei pela lei a gente não consegue, só é Deus agindo dentro da gente para a gente viver esse trem. Mas agora que nós entendemos, o que é agora que nós entendemos? Porque em Cristo vem justamente aquele que vai ser o frasco cheio do óleo perfumado da unção, que uma vez que vai ser quebrado na cruz, pum, o óleo se espalha e perfuma a humanidade inteira. Ele é o vaso cheio do Espírito, quebrado, é derramado. E se o Espírito é derramado, pronto, Ele nos faz ser fiel. Não ponha a tua confiança na sua força, a graça é anterior. Agora você entendeu, São Paulo, tua graça me basta. Basta por quê? Porque é ela que justifica. Agora, essa graça que justifica é só puramente, pronto, recebi, acabou. Não. Graça dada precisa de graça recebida. Graça recebida tem um nome, fé. E fé, para não ser apenas como numa visão protestante inicial e muito turva, só confissão com os lábios, fé é aceitação, fé é prática, é realização. Então, se eu tenho fé, eu vivo conversão. Você entendeu agora da onde é que vem o querigma, pessoal? A gente precisa reajustar o discurso querigmático, porque senão vira uma coisa que é esforço humano. Então, eu recebi, eu disse sim, eu vivo naquilo que já sou, mediante a graça de Cristo, que me foi dado, e o Espírito que me foi derramado. Qual é o discurso que a gente faz? Irmão, você tem que correr para ser nova criatura. Ei, você não tem fé não, meu filho? Se você que tem que correr para ser nova criatura, você não crê na cruz de Cristo. Não crê no derramamento do Espírito. Eu sou nova criatura. O que São Paulo fala? Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5. Todo aquele que está em Cristo, todo aquele que está em Cristo, nova criatura é. Passou o que era velho, e eis que tudo se faz novo. Quem aqui foi batizado, levanta a mão. Está em Cristo, é novo. Você só não vive porque você não quer. Essa é a diferença. E é essa teologia básica
da salvação na Bíblia e da graça dentro da Escritura. E é essa teologia que nós, enquanto católicos, assumimos. Qual é a diferença no pensamento protestante? No pensamento protestante, a ênfase estará na confissão. Esse é o problema. Então, é o sola gratia, sola fides, não é só a graça, só a fé e só a Escritura. No sentido de que se reduz a uma confissão, mas não é só uma confissão. Não é só uma confissão. É uma ação a partir da graça que eu recebi. É diferente. Aí entra esforço. O esforço não é para alcançar, o esforço é para eu permanecer. Mas à medida em que eu permaneço no esforço, a graça me auxilia. É isso que a gente tem que entender. A gente prega pelagianismo. E quer ver como é que a gente prega pelagianismo? A gente acha que a gente vai conseguir alguma coisa a mais por ações que a gente realiza. Oi? É um espiritismo. É você fazer uma oferenda e colocar a oferendinha lá e falar assim: olha Deus, e agora, hein? Entenderam o problema? Esse é um ponto. Lucas, ele avança dessa visão. Ele avança dessa compreensão, então. O Evangelho de Lucas coloca exatamente essa questão. A obra lucana expõe isso de uma maneira muito, muito, muito bonita. Aí você vai perceber quando o Espírito desce sobre pagãos, eles oram em línguas, eles fazem isso, falam aquilo, mas peraí, mas como é que pode um negócio desse? Mas são pagãos. A graça não tem fronteira. Por isso que você está numa igreja chamada católica, universal. Ela proclama isso. Agora, à medida que a gente proclamar uma igreja que é fechada, a gente está proclamando o legalismo da lei. Se a igreja católica não for de braços abertos para os outros, nós não estamos vivendo segundo aquilo que é a teologia própria do Evangelho. Tem gente que acha que a igreja católica tem porta fechada, gente. Tem gente que está achando assim, tem pregador achando assim. Então todo o resto é maldito, só nós é que somos os bons. Olha para o teu irmão e fala: cuidado, irmão. É isso aí que... Quanto tempo me resta? Meia hora. Vamos lá. Dentro disso, eu vou abrir para algumas perguntas. Depois eu vou avançar mais no conteúdo do texto de Lucas, tudo bem? Porque isso precisa ficar claro para a gente. A gente, e aqui eu preciso dizer, escuta o que eu vou falar, escuta aqui, Isso é uma das coisas mais importantes que nós precisamos entender. O que é teologia? Teologia é um exercício humano de falar do mistério de forma máximo possível racional, e isso implica ajuste na linguagem. Então, o que a teologia produz é a capacidade da gente operar a linguagem de forma justa, ajustada, para ela não desviar nem para um lado, nem para o outro, levando-nos a práticas de espiritualidade religiosas do dia a dia da fé, que não estão em consonância com aquilo que é dado da revelação divina, presente na Escritura e na Sagrada Tradição.
Então é isso que é teologia. Teologia nos dá a capacidade de ajuste da linguagem. O que falta a nós pregadores é a compreensão desse ajuste. E para ter esse ajuste, a gente precisa ter clareza de processos e clareza de conceitos e categorias, terminologia. Porque a palavra graça aparece na sua boca de um jeito, aparece na minha de outro, e o povo escuta como se tudo fosse a mesma coisa. E aí a gente tem no povo Frankenstein de cristão, ou seja, ele escutou uma coisa de alguém, escutou outra coisa de outro alguém, colocou uma perna, escutou alguma coisa de alguém, pôs uma orelha, ouviu outra coisa de alguém, colocou um olho. Ele é um Frankenstein religioso, porque ele foi escutando a palavra graça com uma ênfase que não é a ênfase bíblica tradicional. Então o que nós precisamos é sintonizar a linguagem, para a gente não ter Frankenstein. Tem muito cristão Frankenstein dentro da renovação, que aí ele vai se alinhar com aqueles modelos de pregação que aparecem e surgem, mas ele mesmo não tem capacidade crítica de discernir. E crítica é uma palavra importante, não é uma palavra negativa. Para nós brasileiros cheios de não me toque, crítica é sempre visto como algo negativo no comum. Mas a palavra crítica significa outra coisa. O que é crítica? Crítica significa mostrar ou expor os fundamentos. Então eu tenho uma linguagem, eu preciso olhar os fundamentos dessa linguagem. Isso é uma crítica. E isso não significa, portanto, falar mal, significa falar sobre. E falar sobre, mostrando aquilo que está como base do argumento. Só que nós somos brasileiros. E nós brasileiros somos um povo cordial. E cordial nada tem a ver com cordialidade. Quando essa expressão foi dita, tinha a ver com cordes. Cordes, coração. Coração é ímpeto. A gente é povo impetuoso, não de pensamento, de ímpeto. Então a gente discute teologia como se fosse futebol, política como se fosse futebol, ideologias como se fosse futebol, movimentos eclesiais como se fossem futebol, renovação carismática e linhas como se fosse futebol. Avivamento, Aí do outro lado, RCC, renovação, raiz, grupo de oração, sei lá como. Aí vem o outro aqui, já diz não, é... Irmãos, calma. Vamos ler o Evangelho. O que o Evangelho falar é o que a gente segue. O resto é resto. E o Evangelho é lido e é ensinado por um negocinho chamado magistério. Se finir. Entendeu? Só que demanda pensar. E pensar dói, né, irmão? Pensar dói, realmente dói, é verdade que dói. Leia um livro de um psicólogo que ganhou o prêmio Nobel de Economia. Kahneman escreveu um livro chamado Rápido e Devagar, Duas Maneiras de Pensar. E lá você vai ver, pensar devagar, refletir, dói, gasta energia. Enquanto você pensar rápido significa dar qualquer conclusão mequetrefe, gasta menos energia, é mais fácil. E nós brasileiros precisamos ter autoconsciência. É até um pleonasmo dizer autoconsciência.
mas é para a gente entender que nós precisamos compreender a nossa cultura para entender como é que a gente faz as coisas. Amém?